Eu já te falei que a reanimação é uma emergência das emergências, que você tem que saber como lidar com esse doente, porque é a maior emergência do mundo. E quanto mais rápido você identificar a RCP e reanimar esse paciente, ele vai sobreviver. Primeiro de tudo, para tratar um paciente, você tem que identificar que esse paciente tem RCP. E como é que você identifica isso? Você tem que chamar o paciente, tem que olhar a respiração e tem que olhar o pulso. Você viu isso, não tem pulso, não está respirando, esse paciente está parado. Identificou? Primeira coisa que você faz é começar a RCP. Por que a primeira coisa que você faz é começar a RCP? Porque esse coração está parado. Quando você faz RCP, o coração volta a bater. E ele voltando a bater, você perfunde os tecidos para esse paciente voltar sem sequela. Eu já te falei que no paciente pediátrico maiorzinho, você pode fazer com uma mão espalmada, tá? No tórax. Não é para fazer assim, esse movimento. É para fazer esse movimento aqui. Você pode fazer com duas mãos, ou você pode fazer com uma mão. E em bebezinho, você pode fazer da técnica dos dois dedos, aqui na linha intermamilar, ou você pode fazer melhor ainda com a técnica dos 2 polegares. Você pega o bebezinho aqui, ó, ou então um dedinho em cima do outro também, pode ser. Técnica dos 2 polegares, tá? Você vai fazer a reanimação, é o primordial. Então, primeiro passo, identificou. Segundo, começou a reanimar. Terceiro, identificar o culpado. Como assim, doutor Kaique, identificar o culpado? É o seguinte, o culpado pode ser o coração ou pode não ser o coração. O coração, quando ele tem uma fibrilação, quando ele começa a fibrilar, ele não gera estímulo e você tem que dar um choque nesse paciente para ele voltar. Quando o paciente está com ataque cardíaco ventricular também, o coração está meio tremendo, meio batendo e o paciente não tem pulso, você também tem que dar um choque nesse coração, que é o choque que a gente dá, que eu vou explicar para vocês como é que é o choque para esse paciente voltar. Agora, quando o culpado não é o coração, o culpado é outra causa, aí não adianta dar choque, porque o culpado não é o coração. E na criança, a maioria das vezes o culpado não é o coração. A maioria das vezes essa criança para por ausência de oxigênio. É aquele paciente que está com pneumonia, asma, bronquiolite, perde o oxigênio e esse paciente perdendo o oxigênio, ele para. Aí ele para em assistolia, o coração para de bater, ou em AESP. O que é AESP? AESP é pré-assistolia. Você vê o eletrocardiograma normal, onda P, complexo QRS, onda T, só que você não tem pulso. Por quê? Porque o coração não tem força mais para bater, mas ainda tem estímulo elétrico. Então é como se fosse uma pré-parada. Então a criança para em AESP, atividade elétrica sem pulso. Como é que eu gosto de lembrar disso? Eu falo assim, ó, 2 As, você não vai chocar. 2 As, você não vai chocar. 2 As, você não vai chocar. O que é 2 As? AESP e atividade elétrica sem pulso. Então é assim que você vai identificar o paciente. Por que é importante você identificar? Para você saber o tratamento. O tratamento vai mudar. Quando o paciente ele tem o ritmo de parada, quando ele choca por fibrilação e taquicardia ventricular que eu te falei ontem, você vai ter que desfibrilar ele. O mais importante aqui depois da RCP é você dar um choque nesse paciente e desfibrilar. No paciente pediátrico, você vai fazer para ele o primeiro choque com 2 joules por quilo. Você vai fazer com 2 joules por quilo. Então tem como você selecionar aqui o nível de energia. Por exemplo, paciente de 10 quilos, você seleciona aqui, vai ser 20 joules, tá? Você liga ele, seleciona e desfibrila, tá? Aqui não precisa sincronizar, na parada você não sincroniza. No segundo choque, se ele não voltou, você faz com a carga dobrada, de 4 joules. E o terceiro choque você pode fazer de 4 a 10 joules por quilo. Lembrando que é assim, gente. Paciente parou, você começou a fazer massagem. Eu vou explicar tudo certinho para vocês, eu vou fazer na prática. Você vai, choca ele. Você choca e aí já começa a reanimar de novo. Daqui 2 minutos, você vai ver o ritmo dele. Se esse paciente continua ainda com ritmo de parada, com ritmo de fibrilação, por exemplo, aí você vai chocar e fazer adrenalina e continuar a reanimação. Se ele não melhorar, você vai chocar e fazer a amiodarona. Então, olha só essa sequência. Essa é a que menos vai acontecer. Eu nunca peguei um paciente na pediatria com fibrilação ventricular e taque ventricular sem pulso. Eu só peguei em assistolia e AES. Mas se você pegar, lembra sempre assim, primeiro choque, depois choque adrenalina e depois choque amiodarona. Agora, ainda bem que o paciente para na maioria das vezes por hipoxemia. Ele para por assistolia ou AES ou atividade elétrica sem
pulso. Nesse caso, a coisa mais importante é dar oxigênio para ele. E nesse paciente, quanto mais rápido você entubar, é melhor para você dar oxigênio. E aí você vai fazendo adrenalina nesse paciente a cada 3 a 5 minutos que eu vou explicar para vocês. Olha só, como você vai desfibrilar esse paciente? Se você precisar desfibrilar, lembrem-se que é raro acontecer isso. Mas se você tiver que desfibrilar esse paciente, você tem que escolher as pás pediátricas. Essa é uma pá pediátrica. Geralmente tem desfibrilador que vem assim para você tirar a pá adulta e a pá pediátrica. Você tem que colocar o gel condutor. Olha só, se não tiver gel condutor, você pode colocar uma gase com soro fisiológico, tá? Também dá certo, mas cuidado, é melhor ter o gel. Você coloca o gel, não precisa fazer aquele tec, senão queima o aparelho, aquele é só em filme. Você bota o gel, espalha e aí você coloca no paciente, né? Colocou no paciente aqui, você coloca na região direita do tórax aqui, superior, e na região inferior aqui do ladinho nele, para o choque passar no coração. Antes de dar o choque, você tem que falar assim, gente, eu tô afastado, porque se você tiver encostado nele, você vai tomar choque. Gente, eu tô afastado, todo mundo tá afastado? Todo mundo tá afastado, aí você fala, então eu vou chocar, todos afastados, aí você choca. Chocou! Você começa a reanimar de novo, começa a reanimar para ver se esse paciente voltou. Depois de 2 minutos, você checa o ritmo. Primeiro, identifica. Depois que você identificou esse paciente, você começa a reanimação, depois você acha quem foi o culpado. Você achou quem foi o culpado, aí você vai seguir uma sequência. Olha só. Se ele tiver em AESP ou assistolia, que é o mais comum por falta de oxigênio, esse corpo começa a bater, aí é o seguinte, é adrenalina e massagem até esse paciente voltar. Se ele tiver em fibrilação ventricular e taque ventricular sem pulso, aí o que você faz? Choque, se ele não voltou, choque, adrenalina, se ele não voltou, choque e amiodarona. Vamos ver na prática que fica muito melhor como funciona. A gente vai ver na prática. Eu só quero te falar o seguinte, se você está reanimando esse paciente 5, 10, 20 minutos, você está reanimando e ele não volta, você tem que tentar achar a causa. E aí a gente tem essas causas aqui, que a gente chama, se as coisas não vão bem, você tem que achar as causas da PCR. Tem os 6Hs, que é mais comum na pediatria, por exemplo, hipóxia, que é o mais comum, oxigênio. Você está dando oxigênio e ele não voltou? Será que ele está com hipovolemia? Então você dá soro para esse paciente. Será que ele está em acidose? Se ele tiver em acidose, você dá bicarbonato. Será que ele está com hipoglicemia? Aí você bota a glicose na veia dele. Será que ele está com hipor ou hipercalemia, que pode dar uma parada? Ou hipotermia? Então você tem que buscar as causas. E os 5Ts, aí já é tensão do tórax, né? Pneumotórax hipertensivo, que pode estar fazendo um choque obstrutivo, tamponamento cardíaco, toxina, trombose, enfim, o mais comum, disparado. Eu acredito que 95% das paradas que você vai pegar vão ser hipóxia. Se você souber hipóxia, hipovolemia, acidose, eu tô satisfeito. Eu fiz minha missão aqui. Depois disso, vocês vão saber os medicamentos utilizados, que é o 5º passo, que vai ser a adrenalina e a amiodarona. E depois, e o último passo? Você já me deu os passos, doutor. E se essa criança volta? Se essa criança volta, você tem que fazer o pós-intubação. O pós-intubação é o seguinte, tem que garantir uma via aérea para essa criança, ela vai estar intubada, você tem que colocar uma sede analgesia, às vezes você tem que colocar uma medicação vasoativa na veia dela, você tem que prevenir hipotermia, hipotensão, hipoglicemia. E se esse paciente ele não volta, depois de quanto tempo eu paro ele? Geralmente a gente faz ali de 20 a 30 minutos. Se esse paciente não voltou, a gente para de reanimar e a gente declara o óbito. Eu sei que isso é difícil, principalmente com criança. Às vezes o médico fica 50 minutos, 1 hora, mas não compensa porque o paciente não volta e se ele volta muito sequelado. Então um tempo bom de parada aí de 20 a 30 minutos é um tempo bom para você declarar o óbito. Lembra que eu te falei numa PCR, tem que ter o líder? Tem que ter o líder para comandar tudo? Eu vou comandar tudo, o ideal é ter 6 pessoas. Como a gente não tem 6 pessoas, você sempre vai chegar no seu plantão e vai conversar com a galera. Por exemplo, aqui, antes de ter uma parada, eu conheço eles, eu cheguei no plantão e falei, é o seguinte, se der uma parada, eu quero que você fique no tempo, marcando o tempo e fazendo as medicações se for preciso, beleza? Já conversei com eles, se chegou uma parada, ele já sabe a função dele. Tem que combinar antes. Luísa, seguinte, você, se chegar uma parada, você vai ficar na reanimação e na ventilação. E você, Isabelle, vai também ficar na ventilação e na massagem aqui, tá? Vocês duas vão ficar. Se precisar entubar esse paciente, eu vou ficar na via aérea. Como eu sou o único médico daqui, eu vou entubar esse paciente, beleza? Então eles já sabem, eles estão lá quietinho e vai chegar uma criança. Bora ver como é que vai ser essa criança vai chegar. Você tá lá na emergência atendendo e chega
um paciente que ele tá com pneumonia. Você não sabe que ele chegou porque ele ainda tá lá ele ainda nem foi triado. Tem 20 pacientes esperando, ele tá lá na porta. Só que essa criança, ela tá cansada, ela tá cansada há muito tempo, tá com uma pneumonia, ela tá taquipneica, enfim. Só que chega lá, a mãe não percebe que ela tá muito grave e o tempo de espera tá ruim. E aí essa criança, de repente, ela para de se movimentar, para de respirar e a mãe fica desesperada. Fica com aquela criança no colo de 4, 5 anos. Meu Deus, aconteceu alguma coisa com meu filho, meu Deus. É minha criança, eu não sei o que aconteceu, não sei se ele morreu. Ele tava bem até agora. E aí joga essa criança pra você. Toma aí, galera. Vê o que faz. E aí, o que vocês vão fazer, gente? Criança tá grave. Criança tá grave. Primeira coisa que você vai fazer é ver se ela tá se movendo. Você vai triscar nela. Fulaninho, Carlos, não tá respondendo. Você vai ver a respiração dela. Não tá respirando. Você vai checar o pulso. Lembra? Criança maior, você vê o pulso carotídeo. Criança menor, você vê o pulso braquial, menor de 1 ano, ou femoral. Femoral braquial. Então, em 10 segundos a gente fez isso. 10 segundos a gente viu que a criança não está em parada cardiorrespiratória. Então, o que a gente vai fazer? A gente identificou a parada, a gente vai fazer reanimação. A Luísa pode fazer. A gente sabe que o paciente em reanimação, quando ele não tem via aérea definitiva, quando a gente ainda não entubou, a gente vai fazer 15-2. Pode começar, Luísa, vai. Eu sou o líder, eu estou vendo tudo que está acontecendo. Vai, 1, 2, pode contar, Luísa. Pode pegar uma boa para você fazer 2. Quando chegar no 15, 2 VPPs. Não, isso. Isso, vai. 1, 2, isso. Tá vendo, gente? E ele tá marcando o tempo. Adson, você tá marcando o tempo e já prepara a adrenalina. Você tá vendo? Ela tá fazendo bem. Ela tá empurrando o tórax dentro, tá deixando voltar. Aqui faltou um lugar duro, né? Você pode botar um negócio duro aqui, melhor. E tá 15-2, ó. Elas estão agindo com tranquilidade, tranquilamente, fazendo isso. Esse paciente parou por quê? Por hipóxia, porque ele estava com a pneumonia. Continua. Quando der 10 minutos, você me fala, tá, Adson? O que a gente tem que fazer? A gente está reanimando esse paciente, mas a gente ainda não sabe por que ele parou. A mãe falou, mas a gente não sabe. Então, eu tenho que checar o ritmo desse paciente. Então, a gente vai colocando no monitor. Eu gosto de checar o ritmo com o desfibrilador. Então, eu vou ver o ritmo desse paciente. Deixa eu ver o ritmo rapidão aí, gente. Rapidão. Coloca na tela aí, gente. O ritmo, gente, é visto muito rápido. De 5 a 10 segundos você vê o ritmo. Não é para demorar tanto como eu tô fazendo, mas aqui é uma simulação, ó. Chequei o ritmo. O que vocês estão vendo lá? Assistolia. Protocolo de linha reta. O paciente não tá, o coração dele não tá batendo. Então, a causa não é o coração. A causa provavelmente é a hipoxemia. E eu já sei. Porém, quando o paciente tem linha reta ali, você tem que fazer o protocolo de linha reta. Que é isso? Protocolo de linha reta chama cagada. É um método mnemônico. Você tem que ver os cabos, você tem que ver se os cabos estão encaixados, porque senão você acha que o paciente está parado por assistolia, não é? Então você vê os cabos. Cagada. Você vê o ganho, porque o desfibrilador ele tem um ganho. Você aumenta o ganho dele. O que é aumentar o ganho? É você colocar uma lupa e ver mais de perto. Que às vezes ele está fibrilando e está tão pequenininho que você não está vendo. Então você aumenta o ganho. Aumentou o ganho? Cagada. Você vê 2 derivações. Você vê em uma e vê em outra. Beleza. Paciente está com assistolia. Pode continuar a massagem. 2 minutos? Então troca vocês duas, por favor. O ideal é ela ir para lá e a Lu vir para cá, tá? Mas não tem problema para não atrapalhar vocês. Então continua fazendo a mesma coisa. Deu 2 minutos? Vamos fazer o seguinte, como a gente viu que o paciente está em assistolia, o que a gente tem que fazer? Dar oxigênio, já tem que dar oxigênio, que a gente já sabe que ele parou por hipoxemia, porque eu estudei o caso clínico dele, e você faz adrenalina. Pode fazer adrenalina. 0,01, tá? Ele repete, é sempre comunicações claras. Você está vendo que ninguém está desesperado? Tem que funcionar assim na vida real. Vai marcar agora 2 minutos de novo. A adrenalina se repete de 3 a 5 minutos. Então, quando der 4 minutos, você me fala se a gente vai fazer outra adrenalina se ele não voltar. Gente, fez isso aqui, vai fazer por 2 minutos. Daqui 2 minutos, a gente vai checar o ritmo de novo desse paciente. Pode continuar. E eu tenho que ver se está tudo bem, ó. Tá fazendo ventilação direito? Tá. Tá fazendo a massagem direito? Tá. O ritmo é esse, ó. O papel do líder é ver se tá tudo correndo bem. Você vai chefiar a equipe e ver se tá tudo bem. Olha, ela não tá fazendo assim com o braço, ela tá fazendo assim, tá? Eu que decido a hora de entubar esse paciente, tá, gente?
Como eu acho que ele parou por hipóxia, quanto mais cedo eu entubar, melhor. Mas eu não vou entubar agora não, bora ver. Só com 2 minutos que troca, tá? Ou se ela estiver cansada, troca. Deu 2 minutos? Deu 2 minutos, né? Deu 2 minutos. Vamos checar de novo. Pera aí. Deu 2 minutos. Vamos checar para ver se o paciente voltou. Não voltou ainda não. Eu não sei porque voltou ali, mas ele não é para voltar não. Não, mas ele voltou. Olha só. Nosso paciente voltou. Eu achei que nem ia voltar. O nosso paciente voltou, pessoal. Então significa que a gente deu o oxigênio certo para ele. O que eu vou fazer agora? Com certeza eu vou entubar esse paciente. E se eu tivesse entubado esse paciente antes, ele poderia ter voltado antes, entendeu? Nesse momento, eu posso entubar antes ou entubar agora. Beleza? É isso, gente. Vocês fizeram direitinho. Muito obrigado. Foi top. Salva de palmas. Todo mundo salva de palmas para eles. Vocês viram, gente? O médico que decide a hora da intubação. Às vezes ele vai voltar e se ele não voltar, você teria entubado ele. Lembrando que o paciente que está em parada, não tem que fazer sequência rápida de intubação. O paciente está parado. Você intuba ele o mais rápido possível. É isso, galerinha. Massa demais. Nossa, eu tô adorando essa aula para vocês. Vocês viram? Então tenham na cabeça isso que eu acabei de falar para vocês. A maioria vai parar por AESP ou assistolia, tá? Sempre que ele tiver aquela linha ali, ó, você tem que ver o pulso. Porque se esse paciente estiver parado, ele não tem pulso, mas tem atividade elétrica.